Pessoal, alguém dá um oi para o professor ter certeza que todo mundo está escutando e visualizando perfeitamente? Oi. Obrigado. Então, pessoal, como o professor já tinha anunciado na última terça-feira, o professor mostrou para vocês o trabalho na terça, vai mostrar hoje, na quinta, e na próxima terça-feira também, tá? Por quê? Porque o último dia para se entregar o trabalho é na quarta-feira. Até agora, 2 ou 3 só que me entregaram. Mas é normal, você gosta de entregar sempre no último dia. Mas o professor está aí mostrando para vocês o trabalho. Lembrando que quem entregar depois vai perder 50% da nota. Bom, sobre o trabalho, ele é para ser entregue até o dia 4/11, tá? O tema é equilíbrio iônico. Então, o que é o trabalho? Por que você está repetindo? Uma para lembrar vocês, a outra que, por algum motivo, alguém não assistiu a aula anterior, tem a oportunidade de visualizar o trabalho novamente. Então, qual é o trabalho? É colocar no caderno os cálculos de pH e pOH realizados na aula de equilíbrio iônico. Quais exercícios? Do exercício número 1 ao número 10. Aí vocês simplesmente vão assistir a aula de equilíbrio iônico. O professor fez todos esses exercícios. Basicamente, vocês vão copiar o exercício e fazer esse cálculo no caderno. O objetivo desse trabalho é que não fique apenas na visualização. O objetivo é que vocês pratiquem o cálculo do pH. Bom, e daí, após assistir a aula e copiar esse exercício, realizar esses cálculos, vocês vão tirar foto dos cálculos realizados no caderno e enviar para o meu e-mail. Qual é o e-mail? gabrielquimica@yahoo.com.br. E o professor colocou aqui um exemplo, ó. O professor colocou aqui um exemplo de um exercício, número 7. O professor fez todo o desenvolvimento do exercício. Vocês vão lá no caderno de vocês vão copiar o enunciado, vocês vão copiar o exercício, vão tentar inicialmente fazer o exercício, né? O objetivo é que vocês aprendam a fazer, não apenas um Ctrl+C, Ctrl+V da tela do computador. E como é que vocês vão enviar o trabalho? Vocês vão colocar lá, trabalho de química, terceiro trimestre. Aqui no corpo do e-mail, vocês vão colocar o nome de vocês e a turma que pertence. No Yahoo, a gente clica aqui, anexa, e simplesmente envia, e está pronto aí a entrega do trabalho. Ok? Então, pessoal, vocês têm até quarta-feira para entregar esse trabalho. Na próxima terça-feira eu vou lembrar os esquecidos. Ideal que você já faz. Já aproveita, já faz hoje. Assiste a aula, já faz hoje, já envia para o professor. Bom, então vamos começar a nossa aula. Nossa aula é sobre equilíbrio iônico. O professor está fazendo exercícios de pH. Entretanto, o professor vai iniciar a aula de hoje falando um pouquinho sobre o que é o equilíbrio iônico. Equilíbrio iônico é um caso particular de equilíbrio químico. Ou seja, o que é o equilíbrio químico? É quando o reagente se transforma em produto e o produto se transforma em reagente. Então, tá aqui, ó. É quando o reagente se transforma em produto e o produto se transforma em reagente. Nós temos o equilíbrio químico. Só que quando a gente fala em equilíbrio iônico, vai ser equilíbrio de íons. Isso ocorre com os ácidos. Aqui o professor colocou uma representação. Vou pegar aqui marcar texto. Ó, um ácido qualquer, pode ser ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido sulfúrico. E o ácido em água, ele vai liberar sempre um cátion, H+, também a gente denomina como H3O+, porque ao colocar um ácido na água, esse ácido vai liberar o hidrogênio. 2 hidrogênios contém água, com mais hidrogênio, forma H3O+, que a gente chama de hidrônio. Mas a parte negativa aí, que faz parte, aí, o ânion que faz parte do ácido. Então nós temos aí uma reação de ionização. Opa. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque o professor mostrou na aula de equilíbrio químico a constante da concentração. No caso aqui vai ser a constante do equilíbrio. E sempre a constante do equilíbrio é o quê? Vai ser sempre o produto sobre o reagente. É assim que a gente identifica a constante do equilíbrio. Só que aqui, ó, pode ser em função da base, mas o professor colocou em função do ácido. E como é que funciona esse processo? Ora, quem é o produto nessa reação química aqui? Ora, está aqui o produto. Aqui está o reagente, sempre como base o quê? A nossa seta, né?
Então, o produto veio para cá, o produto veio para cá, e o ácido, que é o nosso reagente, veio para baixo. Então, o que nós conquistamos aí? Nós conquistamos a nossa fórmula da constante da acidez. E aqui tem uma coisa extremamente importante. Quanto maior for a constante de acidez, mais forte é o ácido. Deixa eu até marcar texto aqui. Olha só a informação importante. Quanto maior a constante do ácido, mais forte será esse ácido. Porque aqui, ó, a constante do ácido é diretamente proporcional à quantidade de íons H+, na solução. Então, quanto mais íons H+, mais forte será esse ácido. E o contrário. Ora, isso em função da base, né? Contrário não, em função da base. Quanto maior a constante da base, mais forte será a base. Só vai colocar depois um exemplo para vocês identificar como é que vocês vão saber, pela constante de acidez, se esse ácido é forte ou se esse ácido é fraco. Sempre vai ser um comparativo, né? Geralmente, quando cai exercício sobre isso aí, é um comparativo para a gente identificar quem é o ácido mais forte, quem é o mais fraco. Mas através da constante de acidez, a gente consegue identificar se esse ácido é forte ou fraco. Ok. E o que tem a ver a água com essa história? Ora, porque a água também se ioniza. A água aqui, ó, nós temos a água, que vai se ionizar em H+, mais OH-. Mas a capacidade da água se ionizar é extremamente pequena. Ou seja, é 0,00000000014. Então, ou seja, a capacidade da água liberar um íon H+, é extremamente pequena, ó. 10 na menos 14. Por isso se usa logaritmo aqui, ó, para transformar, né, um número muito pequeno em um número inteiro. Por isso que nós temos lá que nossa escala de pH vai de 0 a 14. Porque a capacidade de ionização da água é muito pequena. 0,000 chega a 14. É um número muito, muito pequeno. Então, você usou o logaritmo, né? Nós temos 0, 7, 14. É mais fácil trabalhar com números inteiros. E aqui vai ficar a mesma coisa. Aqui, ó, a constante da água, né, a constante do equilíbrio. Vai ficar o quê? O produto sobre o reagente. Ele pegou-se essa concentração da água, se multiplicou pela constante, né, nós vamos obter aqui a constante da água. E o que ficou? A constante, isso aqui, ó, passou para lá, ó, multiplicando. Isso aqui desaparece, ó, isso aqui desaparece. Né, nós conquistamos a nossa constante da água. Onde o que nós temos? Que a constante da água vai ser a concentração de H+, vezes a concentração de H-, e isso corresponde a 10 na menos 14. Aí, se usou-se o logaritmo, aí nós identificamos, né, que o pH mais pOH, isso corresponde a 14. Bom, gostaria de destacar mais uma vez a constante de acidez, tá? Quanto maior for a constante de acidez, tá, mais forte será o ácido. Ou, se for função da base, quanto maior a constante da base, mais forte será a base. Vocês vão entender em breve o que o professor está querendo dizer. Mas, antes disso, o professor vai fazer um exercício, tá, da constante de acidez. E qual é a fórmula da constante de acidez? A constante de acidez vai ser a concentração molar vezes o alfa ao quadrado. A última forma aí que está faltando para o professor mostrar para vocês. Bom, o professor vai fazer o exercício. Uma solução de 0,05 mol por litro, o professor está lendo aqui, tá? Uma solução de 0,05 mol por litro de hidróxido de amônio. Então, significa o quê? Que essa concentração aí, ó, é em função da base. Nós temos a concentração molar da base, que corresponde a 0,05. O professor já vai transformar esse número em base de 10, né? Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 10, são duas casas. Então, fica 5 vezes 10 na menos 2, ok? Então, vai apagar aqui, ó. Vou colocar 5 vezes 10 na menos 2.
Então, uma solução de 0,05 mol por litro de hidróxido de amônio, uma base. Calcular o pH e o pH. Então, ele quer que a gente identifique qual o valor do pH e qual o valor do pH dessa solução. Sabendo que a constante de ionização da base corresponde a 2 vezes 10 na menos 5. Então, ele está me dizendo quanto equivale a constante da base, que é 2 vezes 10 na menos 5. Ok. Então, agora o professor vai usar a fórmula da constante da base. A constante da base vai ser a concentração molar vezes o alfa. Professor, se fosse o ácido? Ora, se fosse o ácido, seria a constante da acidez. Pronto. Então, só que agora é função da base. Bom, o que o exercício nos informou? Ora, o exercício nos deu como dado a constante da base e nos informou qual é a concentração molar, que é 0,005. Então tá, agora é substituir. A constante da base vai ser... Opa, já nos informou? Traz para cá. 2 vezes 10 na menos 5. A concentração molar é 5 vezes 10 na menos 2, vezes o alfa ao quadrado. Então, o que nós vamos ter que encontrar? Ora, nós vamos ter que encontrar o valor do alfa por enquanto. Então, e agora? Como é que a gente faz? Aqui está multiplicando. Vai passar para o outro lado, dividindo. Então, só vai organizar botando o alfa aqui, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 10 na menos 5, dividido por 5 vezes 10 na menos 2. O que a gente pode fazer agora? Ora, agora a gente pode dividir esse 2 por 5. Vamos lá, vamos dividir 2 por 5. 2 é menor que o 5, então a gente coloca um 0 aqui, um 0 aqui. Pode colocar um 4, 4 vezes 5, 20, zerou. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,4. Então, meu alfa ao quadrado vai ser o quê? Essa partezinha aqui que corresponde... Vou botar um pouquinho mais embaixo. Corresponde a 0,4 vezes o 10 na menos 5, vezes... Aqui, ó, repare que aqui está menos 2, vai pular lá para cima o quê? Positivo. Então vai ficar 10 a mais 2. Vou botar aqui mais, ok? Então tá. E agora, como é que a gente faz esse cálculo? Vou botar aqui para cima. Então, o alfa ao quadrado vai ser 0,4. Pessoal, já vou transformar. O 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 aonde? Na menos 1. Então, aqui, ó. 4 vezes 10 na menos 1. Transformei o 0,4. Ok? E aqui, 10 na menos 5 vezes 10 na menos 2. 10 na menos 5 vezes 10 na mais 2. A gente mantém-se a base. E a gente vai fazer menos 5 mais 2, menos 3. Então, o alfa ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 10. Agora a gente vai somar os expoentes. Menos 1 com menos 3, menos 4. Bom, agora nós temos um pequeno problema. E esse problema se refere a esse 2 que está em cima do alfa. A gente tem que fazer desaparecer esse 2. Então, o que a gente pode fazer? A gente simplesmente... Vamos botar isso em raiz. Vamos levar tudo isso na raiz. Vai cortar esse aqui com esse aqui. Lembrando que o 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, aqui, deixa eu pegar azul. Então, vai ficar o quê? Alfa, tá? Isso já eliminou. Aqui vai ficar... Eu não vou eliminar ainda, peraí. Então, 2 aqui. Vou eliminar na próxima. Vou mostrar passo a passo. Aqui ficaria o quê? 2 elevado a 2 vezes 10 na menos 4. Esse 4 a gente passa dividindo por 2, para a gente poder cortar esse 2 com o expoente aqui. Tá? Então, o que a gente faz agora? A gente vai cortar essa raiz com esse coisa, essa raiz com esse coisa, e divide esse 4 por 2. Então, o meu alfa vai ficar 2
vezes 10, menos 4 dividido por 2, menos 2. Pronto. O que eu encontrei nesse exato momento? Eu encontrei o valor do meu alfa. Foi o que eu encontrei, o valor do meu alfa. O valor do meu alfa corresponde a 2 vezes 10 na menos 5. Ok, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o pH e o pOH. Para a gente encontrar o pH, o que nós temos que ter? Ora, nós temos que ter a concentração de H+. E a concentração de H+, é o quê? É a concentração molar vezes o alfa. Então, vamos lá. A concentração de H+, vai ser... Quanto que vale a concentração molar? Está aqui, ó, o exercício nos informou. 5 vezes 10 na menos 2. Vezes o alfa, que corresponde a 2 vezes 10 na menos 2. Ok. Logo, a concentração de H+ vai ser o quê? 5 vezes 2, 10. 10 é a mesma coisa que 10 não. Vezes, mantém-se a base, menos 2, com menos 2, menos 4. Logo, a concentração de H+, vai ser o quê? 10, mantém-se a base, né? 1 menos 4, menos 3. Ok. Se eu tenho que meu H+ vale 10 na menos 3, que é a minha concentração concentração hidrogeniônica vale 10 na menos 3, como é que nós vamos encontrar o nosso pH? Ora, basicamente, traz para cá. Né? Porque o número que está na frente é o número 1. Bom, se eu tenho pH, já respondi, ó, o pH vale 3. Agora está faltando achar o pOH. Então, aqui está faltando para a gente achar o pOH. E a gente sabe que o somatório dos dois tem que dar 14. Então, a gente coloca aqui o número 11, porque 3 mais 11, 14. E pronto. Nesse exato momento aí, o professor resolveu o exercício, tá? Pois nós encontramos o valor do pH e o valor do pOH. Tá aí, pessoal, um exercício aqui um pouquinho mais capcioso, tá? De cálculo de pH. Onde ele fala uma solução de 0,05 mol por litro de hidróxido de amônio, calcular o pH e o pH dessa solução, sabendo que a constante de ionização, só que nesse caso é a constante de ionização da base, corresponde a 2 vezes 10 na menos 5. Certo? Tudo bem? Então tá. O professor mostrou o exercício, como se faz esse cálculo, e vamos seguir em frente. Bom, o professor já mostrou aí vários exemplos de exercício, tá? Agora é um resuminho aqui que vocês têm que saber sobre transformação de pH, que é a parte mais fácil da história, né? Repare, o professor acabou de mostrar aí um exercício aí um pouquinho mais capcioso, agora vai mostrar a parte básica. Não, isso aqui é o mínimo do mínimo que vocês têm que saber. Vocês têm que saber tudo, mas é o mínimo. Olha só, o que nós temos que saber? Nós temos aí a concentração hidrogeniônica, nós temos o potencial hidrogeniônico, nós temos o potencial hidroxiliônico e a concentração hidroxiliônica. Se o exercício me dá o H+, eu encontro automaticamente quem? O pH. Quanto é que vai valer o pH nessa história? 6. Ok? Bom, se eu sei o pH, eu encontro quem? O pOH. Por quê? Porque o somatório dos dois tem que dar quanto? 14. Então, se eu tenho 6, quanto é que falta para fechar 14? Qual vai ser o meu valor do pH? 8. E 8 mais 6 dá 14. Se eu sei o pOH, eu encontro a minha concentração de H-, que vai ser sempre 10 na menos alguma coisa. Então, esse 8 vai para cá, ó. 10 na menos 8. Ok? Agora, tá? É como se fosse o exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, tá? Vou fazer o 2 agora. Nesse segundo exemplo, ele deu a concentração de OH- vale 10 na menos 7. Se eu tenho o OH-, eu vou encontrar quem? O pOH. Então, eu não posso botar o pH, senão vou errar, né? Então, a concentração de OH-, isso corresponde a o quê? 7. O meu pOH vale 7. Se o meu pOH vale 7, quanto é que vai valer o meu pH? Que o somatório dos dois tem que dar 14. 7. E 7 mais 7, isso aqui dá 14. Ok. Está faltando o quê? A minha concentração de H+. Se eu sei que o meu pH vale 7, a concentração de H+, sempre vai ser 10 na menos alguma coisa. Então, eu te levo para lá, 10 na menos 7.
Pronto, exemplo 2 foi. E o terceiro exemplo, o exercício me falou que o pH vale 8. Se eu tenho pH, eu encontro a concentração de H+, que corresponde a 10 na menos alguma coisa. Então, o pH vale 8, a concentração de H+, vale 10 na menos 8. Se eu tenho que a minha concentração de H+ vale 10 na menos 8, eu encontro a concentração de H-. Por quê? O professor iniciou a aula hoje falando assim, ó, que a concentração de H+ vezes a concentração de H-, isso corresponde a 10 na menos 14. Ou seja, aqui é 10 na menos 7 vezes 10 na menos 7, que dá o quê? 10 na menos 14. Então, se eu tenho que a concentração de H+ vale 10 na menos 8, e aqui o meu H- vai ser 10 na menos quanto? Onde o somatório tem que dar 14. 6. Porque 8 mais 6, 14. Pronto. Nesse exato momento aí, o professor colocou para ti aí exemplos de transformações de pH, de potencial hidrogeniônico, potencial hidroxiliônico, concentração hidrogeniônica, concentração hidroxiliônica e as suas pequenas transformações, quando o número que está na frente geralmente é o número 1. Ok? Tudo bem? Então tá. Pessoal, agora o professor vai falar uma coisa sobre o meio. O meio, ele pode ser o quê? Ele pode ser neutro, o meio pode ser ácido, ou ele pode ser básico, que é conforme a escalinha de acidez que o professor já mostrou várias vezes para ti, tá? Sempre, se o meio for bater 7, eu sei que ele é um meio neutro. Qualquer valor menor que 7, ele é ácido, qualquer valor maior que 7, ele é básico. Bom, o que vai definir que uma substância ela é neutra? Ora, quando a concentração de hidrogênio for igual à concentração de hidroxila na solução. Aí, quando isso ocorre, aqui, ó, é igual a 7. Quando é que o meio vai ser ácido? Ora, quando a concentração de H+, tiver, ou seja, tiver mais hidrogênio na solução que ânions OH-. Então, quando a concentração hidrogeniônica for maior. Quando é que o meio vai ser básico? Ora, quando for o contrário. Quando a concentração de hidroxilas for maior que a concentração de H+. Faltou ali um colchetezinho ali para você colocar. Faltou um colchetezinho aqui. Ok. Agora, o exercício fala assim, uma outra opção, porque isso pode vir nas alternativas do exercício. Quando a concentração for igual a 10 na menos 7. Ora, se a gente sabe que a concentração for igual a 10 na menos 7, nós sabemos que o pH vale quanto? Ora, o pH vale 7. Se o pH vale 7, o meio é neutro. Então tá, então aqui é uma outra leitura. Ó, quando a concentração de H for 10 na menos 7, significa que o meu pH é igual a 7. Agora, olha só, quando é que o meio vai ser ácido? Quando a concentração de H+ for maior que 10 na menos 7. Um número maior que 10 na menos 7. 10 na menos 6, tá? Ou seja, 10 na menos 6 é um número maior que 10 na menos 7. Geralmente a pessoa dá 10 na menos 8. Não, 10 na menos 6. Ok, então se eu sei que a concentração de H+ corresponde a 10 na menos 6, se eu for identificar o pH, quanto vale o pH? 6. E o pH 6 classifica essa substância como o quê? Como uma substância ácida. Então, quando a concentração de H+ for maior que 10 na menos 7, nós temos aí o meio ácido. E aqui, quando a concentração de OH- for maior que 10 na menos 7. Olha, isso tem que apagar aqui, senão não cabe espaço aqui para o professor dar exemplo para vocês. Se o exercício falar que a concentração de OH- for maior que 10 na menos 7. Um número maior que 10 na menos 7. Ó, o professor acabou de falar, ó, 10 na menos 6. Certo? Então significa que o meu pH vale quanto? 6. Se o meu pH vale 6, claro que se eu tenho OH-, eu encontro o quê? O pH. Se o pH vale 6, quanto é que vale o pH? Onde o somatório tem que dar 14? 8, porque 6 mais 8, 14. E o pH 8 vale quanto? 8. Ou seja, é uma substância básica. Então tá, você já mostrou isso aí também. Deixa eu marcar aqui para não esquecer. Agora vamos lá. Outro.
Quando a concentração de OH- for igual a 10 na menos 7, significa que o pH é igual a 7, ok? Agora, quando o pH for menor que 7, a substância é ácida. Como assim, professor, pH menor que 7 é ácido? Ora, qualquer valor menor que 7 ó, é ácido. E quanto menor o pH, mais ácido, mais forte será esse ácido. E quando o pH for menor que 7, também ele será uma substância básica. Tá? Isso daí seria a escala de pH. Pessoal, a escala de pH é o contrário, tá? Aqui uma caneta. Se o professor fosse colocar aqui uma escala de pOH, seria o contrário, seria do 14 e vai diminuindo, seria aqui 14, 13, 12, 11, ia chegar aqui ao 7. E assim vai diminuindo, 6, 5, 4, até o 0. É o contrário à escala de pH, tá? Mas a gente vai usando como referência, eu acredito que a escala de pH vai ser bem mais fácil aqui, ficar se baseando na escala de pH. É a minha sugestão como professor. Ok? Então, nesse exato momento, o professor falou o que para ti? Falou, quando o meio é neutro, tá? Tome como referência quando a concentração de H- for igual à concentração de H+. O professor mostrou também quando o meio é ácido, ou seja, quando a quantidade de hidrogênio for maior, e também o professor te mostrou quando o meio é básico, quando a quantidade de hidroxila for maior que a quantidade de hidrogênio. E agora o professor vai fazer um exercício de vestibular, uma questão do Enem, tá? Ou seja, está aí uma questão do Enem. Será que vocês estariam aptos hoje a fazer esse exercício do Enem? Olha só. Claro que faltou um pouco do texto, o professor tirou o texto, porque o espaço é curto, mas está assim, ó, entre os líquidos da tabela adiante, então nós temos aqui leite, água do mar, Coca-Cola, café, lágrima e água da lavadeira. Ok, aí o que nós temos? Nós temos a função de concentração de H+, ó, nós temos a função de H+, e a função de OH-. Então você escolhe a escala de pH, pH. Eu vou escolher a escala de H+. Esse número aqui não vai nos interessar para nada, tá? Porque o número na frente não vai influenciar no valor do pH ali, a gente já sabe que aqui, ó, 10 na menos 7, 10 na menos 8, 10 na menos 3, 10 na menos 5, 10 na menos 7 e 10 na menos 12. Quanto é que vai valer esse pH? Ora, aqui o pH vale 7, né? Só basicamente levar lá para baixo. Aqui, quanto é que vale o pH? 8, né? Tá aqui, ó, vai lá para baixo. Aqui, quanto é que vale o pH? 3. Aqui, o pH vale... Ó, eu espero que você esteja entendendo. Você está pegando esse número que está aqui em cima, ó. O pH aqui vale 5. Aqui, o pH vale 7. E aqui, o pH vale 12. Ok. E o que você quer saber? Tem caráter ácido apenas. Desse leite, água, Coca-Cola, etc., qual dessa substância tem caráter ácido? Então, pegar igual 7 é neutro, pegar igual 8 é básico, pegar igual 3 é ácido, pegar igual 5 é ácido, pegar igual 7 é neutro e pegar igual 12 é básico. Então, nós temos a Coca-Cola, que é ácido, e o café, que é ácido. Pronto. Então, café e Coca-Cola. Alternativa C. Ok, pessoal? Não sei se eu botei o gabarito. Tá aí o gabarito. Olha, uma questão do Enem. Tenho certeza que vocês... Opa, isso é uma questão do Enem? É uma questão do Enem. Depois a gente tem conhecimento, as coisas ficam fácil. Bom, mas olha só essa outra questão muito comum em vestibular, onde vai perguntar uma substância quantas vezes mais ácido que o outro. O que nós temos que entender? Antes de olhar todo o exercício, vamos olhar para essa escalinha, essa escala de pH. Repare que nós temos aqui, ó, do 0 ao 14. O que significa isso? Significa que, na verdade, aqui,
pegar aqui, ó. Aqui é 10 na menos 7. Aqui seria 10 na menos 8. Aqui 10 na menos 9. Aqui para a esquerda, 10 na menos 6. 10 na menos 5. 10 na menos 4. 10 na menos 3. Ok. O que significa isso? Significa que aqui a escala ó, varia de 10 em 10. Vai variando de 10 em 10. Então, o que o exercício quer saber? Ó? Entre os líquidos da tabela adiante, responda. Quantas vezes a Coca-Cola é mais ácida que o leite? Quantas vezes é? Vamos pegar aqui ó, a Coca-Cola, que o pH vale quanto? 3, né? É o número que está aqui em cima. Porque o número 1 não interessa. Ok. E o leite? O leite está aqui. Que o pH vale quanto? 7. Porque, ó, esse 7 veio para cá. Então tá. E agora, eu sei que então, é uma relação de 3 para 7. Então, aqui nós temos a Coca-Cola. E aqui nós temos o leite. Então, de 10 em 10, ó, 10, 10 e 10. Começando a partir do 3, quantos 10 nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, simplesmente, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 10 mil vezes mais... A Coca-Cola é 10 mil vezes mais ácido que o leite. Tá? Por quê? Porque vai variando em 10 em 10. Simples assim. Tá? Ou vai ser 10 mil vezes mais ácido, ou a gente pode dizer que o leite é 10 mil vezes menos ácido que a Coca-Cola em relação a esses dados aí que o exercício nos propôs. Ok. Aí o gabarito. E, pessoal, aqui sobre a constante de acidez. O professor começou a aula falando sobre a constante de acidez. Quanto maior a constante de acidez, mais forte é o ácido. E daí nós temos aqui, ó, o ácido cianídrico, o ácido nitroso, o ácido fúrico e o ácido fosfórico. E qual desses ácidos é o mais forte? Como é que a gente vai saber? Ora, pela constante de acidez, pela constante do valor da constante de acidez, a gente sabe fazer um comparativo. Qual deles é o mais ácido? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Olha, o professor destacou para ti, né? Que quanto maior a constante de acidez, mais forte será o ácido. Então, esse número que está aqui na frente, ó, não dá bola para ele, tá? É insignificante. O que vai nos interessar é a base de 10. Desses aí, ó, nós temos aqui 10 na... Opa, bota aqui. 10 na menos 10. 10 na menos 4. 10 na menos 2 e 10 na menos 8. E agora, uma dúvida que geralmente alguns têm. Qual desses números é o número maior? O 10 na menos 10 ou o 10 na menos 2? O que é o 10 na menos 2? Ora, o 10 na menos 2 é a mesma coisa que 0,01. Né? São duas casas, então vai ser 10 na menos 2. Agora, se fosse 10 na menos 10, ora, seria 0,0000000, né? Então vai ser sempre, esse aqui é o número menor, e esse aqui vai ser o número maior. Né? Então tá. Então a constante de acidez de 10 na menos 2, quem é? É o ácido sulfúrico, ó, 10 na menos 2. Então esse aqui vai ser o ácido mais forte, e esse que tem aqui o menor constante de acidez, vai ser o quê? O mais fraco. Então, o exercício pergunta, podemos afirmar que o ácido mais forte é o ácido cianídrico? Não, né? Ele é o mais fraco. Então, que letra tem que escolher? Letra C, ó. O ácido mais forte é o ácido sulfúrico. Vê se eu botei gabarito? Não, não botei gabarito. Não botei gabarito. Pessoal, então tá aí. Nesse exato momento, o professor conclui aí o equilíbrio iônico contigo, tá? O professor fez aí uma bateria de exercícios, de cálculos, de pH, destacou para ti como é que você vai identificar quando um ácido é forte, quando um ácido é fraco, te mostrou todas as fórmulas, né?
né, que você tem que memorizar aí para poder saber fazer esses cálculos. Repetiu essas fórmulas 1, 2, 3, 4, mais de 10 vezes para ti, ok? Mostrou todas elas em formato de exercício. E ainda fez 2 questões de vestibular para você ver como é que cai esse tipo de exercício aí nos vestibulares, no PAV, no Enem. Certo? Pessoal, na próxima aula, o professor vai falar sobre eletroquímica. É uma aula aí bem interessante, ok? Não vou iniciar, falta 2, 3 minutinhos aí. O professor não vai falar sobre a eletroquímica. A gente fala sobre eletroquímica, a gente vai falar sobre pilhas, baterias, eletrólise, né? Ou seja, muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia, a gente obtém aí através da eletroquímica. Por exemplo, o alumínio aí, para as latinhas de alumínio de Coca-Cola, certo? Então, a pessoa vai parar nossa aula, porque eletroquímica é conteúdo da nossa próxima aula. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Professor, parar a gravação.